terceiro capítulo são os pilares técnico-pedagógicos imprescindíveis à docência e encontra-se na página 75. A professora especialista Nayara Ferreira dos Santos é professora da Casa Teiro Legídio há mais de uma década, trabalha formada em letras e trabalha com gramática e foi uma das revisoras do texto, a quem também agradecemos. Amém. E na condição de militante atual na Casa Teiro Legídio, como uma docente, ela está responsável de apresentar, tentar traduzir este texto, este capítulo, ou apresentá-lo, não a traduzi-lo, melhor dizer, apresentá-lo para todos vocês a partir de alguém que ajuda a fazer. Depois, ao lado da professora Nayara, nós teremos a doutora Giovânia Basso, doutora em educação, uma caminhada enorme na Bahia, na UFBA, atualmente professora titulada da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, também uma grande amiga de longo tempo, e a professora Giovânia Basso. Após a palavra da professora Nayara, ela irá utilizar a palavra para falar da pertinência ou não deste capítulo para a educação básica de modo geral. Então, com vocês duas, a palavra nesse instante. Obrigada, boa noite a todos. Sinto-me imensamente honrada em poder prestigiar o lançamento desse ganho para a educação brasileira e mais ainda em poder testemunhar, já que tanto os colegas da ERT quanto do CBTE se sentiriam muito à vontade ao tratar do capítulo 3, intitulado Pilares Técnicos Pedagógicos Imprescindíveis à Docência, pois fazem parte do nosso fazer diário há algum tempo. Esse capítulo, como todos os outros, nasce da observação sensível ao fazer pedagógico e do imenso desejo da autora em contribuir para o preenchimento de alguns dos espaços em branco existentes na prática docente. São 16 pilares técnicos pedagógicos que, nas palavras de Dani Freire, devem caracterizar o trabalho docente, sem, contudo, ter a intenção de fazer um manual do trabalho docente, mas tão somente requerer uma prática pedagógica efetiva, comprometida com a inteireza do ser. E por estarem inseridos no nosso fazer diário, podemos afirmar que têm sido como sustentadores de uma prática efetiva e eficiente, já que o nosso alicerce nesta sustentação está bem representado nas palavras do professor de filosofia, o Elber do Couto, que escreve em seu depoimento no capítulo 8. O teleoregídio é diferente, pois carrega em sua genética o princípio da sabedoria, que é temer a Deus. E essa reverência em correspondê-lo passa por nossa preparação, assim como a aplicação destes pilares tem muito a ver com a preparação para o ensino e aprendizagem. Ao citá-los, vocês perceberão como eles se fazem presentes, tanto nas nossas aulas presenciais ou online, como nas reuniões, escolas de pais, leções, aqui mesmo, neste momento tão singular, pois esses sustentadores estão para além das 4 paredes de uma sala de aula, sem sobreposições. Estarei compartilhando com vocês a minha tela nesse momento, para que vocês possam acompanhar melhor cada um dos pilares destacados. Visualizam minha tela, Pro? Sim, Nayara. Antes mesmo de estarmos aqui, por exemplo, houve todo um cuidado com a aplicação do terceiro pilar, a apresentação da síntese do planejamento coletivo das ações de ensino e de aprendizagem.
Nós, os componentes da mesa, recebemos nos nossos privados uma síntese do planejamento para esta noite, com o tempo cronometrado e dividido entre as ações, nos deixando à vontade para possíveis alterações. Nos nossos outros espaços de aprendizagens, também apresentamos essa síntese do nosso planejamento oral ou por escrito, por vezes ali mesmo, no cantinho do quadro. Esse pilar organiza as interações da sala de aula, orienta o ensino e facilita a aprendizagem. Para esta noite, houve ainda a aplicação do 16º pilar, fundamentação teórica específica. A obra de Pereira tem sido uma agradável companhia nestes dias. O mesmo ocorre nos outros espaços desta casa. Passamos por formação continuada periodicamente, inclusive com certificação, além, claro, do empenho pessoal de cada funcionário em estar se qualificando. Em nossos momentos presenciais, o 5º pilar está sempre presente. Organização do ambiente físico de forma que todos possam se olhar e se ver. É o que promove a autoridade legalizada no olhar do colega, no olhar do estudante, no olhar do professor, promovendo um ambiente receptivo ao 7º pilar. Garantia da interação e da sociointeração que motivam e enriquecem o fazer pedagógico. Esses, aliados ao 6º pilar, manutenção do respeito ao turno de fala, nos possibilita ainda mais. Nas palavras de Pereira, a utilização desse pilar com os nossos pares implica na acepção mais significativa do diálogo, fala interativa entre 2 ou mais pessoas, troca de ideias, conversa. E como a Casa de Educação Taylor Egídio tem crescido na manutenção desse pilar. Ouvimos relatos de visitantes que, ao entrar no colégio em um dia normal de aula, se surpreenderam ao saber que estava havendo aula, pois a calmaria era tanta que eles não suspeitaram que houvesse alunos ali. Como bem nos lembra a autora, não é a escola do silenciamento, mas do silêncio, do respeito que implica em ouvir e falar. O segundo também nos é muito precioso. Cumprimento efetivo de todo o tempo destinado na carga horária para o processo de ensino. É muito mais do que o cumprimento dos horários, é o cumprimento do tempo real de aula. Organizado em horários estendidos, até mesmo que parece ser as boas-vindas de cada aula, é a oportunização da leitura da palavra mundo, presente no 8º pilar. Sei que meus colegas têm ricos relatos com relação a esse, pois já ouvi vários, mas limito-me a compartilhar um da minha vivência. Ainda nas boas-vindas, ouço a seguinte mensagem emitida por um aluno. Nossa, Pro, vi uma foto dos seus filhos no seu status. Eles são a cara de um, focinho do outro. Opa! Que oportunidade para trazermos o provérbio para a escrita e conduzirmos a aula de análise semântica. Ali observamos, entre outros aspectos, os conceitos básicos para o entendimento dos significados das palavras parônimas, já que focinho e feição têm a pronúncia e escrita semelhantes, mas possuem significados diferentes. Logo, chegamos a outra possibilidade para a escrita do provérbio. Cara de um, feição do outro, o que traz mais sentido ao contexto e que automaticamente nos conduz ao 14º pilar, concepção da leitura e da escrita como práticas necessárias à vida e para toda a vida, já que para Pereira e para nós, a vida demanda de quem lê e escreve. Há ainda em todos os componentes curriculares um momento da escrita aberta, aliado à reflexão sobre as leituras e as escritas realizadas em sala de aula, que compõem o 11º pilar. Essas reflexões culminam em feira do conhecimento, papos poéticos, júri simulado,
trabalho de conclusão de curso, lexões, entre outros. Lindos eventos, frutos também da aplicação do 9º pilar. Garantia do fascínio e encantamento pela leitura. Aliado ao 12º, eleição de textos construtores da cidadania. Além de trabalharmos uma obra literária em cada bimestre, entre outras indicações, há uma prática muito prazerosa por parte de alguns professores. Proporcionamos aos educandos o que carinhosamente denominamos de momento deleite. São leituras de temas significativos compartilhados no início de cada aula. O mais bacana é que damos apenas o pontapé. Quando os alunos sentem-se confortáveis, tornam-se os protagonistas de tais momentos. E para que não haja sobreposição nem perda de nenhum desses instantes, finalizo citando o 1º pilar, que trata da regularização da rotina de forma organizada, já que, ainda no final do ano anterior, é divulgado e entregue na matrícula o calendário anual com unidades divididas em semestres, o que gera em todos os envolvidos uma tranquilidade quanto às datas e programações que serão ofertadas durante o ano. Não citei todos os 16, pois permitirei a cada um de vocês conhecê-los na íntegra, escritos nessa obra primorosa. O meu muito obrigada por essa oportunidade preciosa. Muito obrigada. Agora é a minha vez, meu desafio, depois de uma fala tão linda da Nayara. Muito obrigada imensamente. Professora Sonilda, meu boa noite. E em seu nome cumprimento as pessoas aqui presentes, as professoras, os professores, gestores escolares, supervisores escolares, orientadores educacionais, coordenadores pedagógicos, seus familiares, amigos e amigas, convidados e convidadas em geral. Como foi anunciado, a mim coube a tarefa, eu diria, não de tratar sobre a pertinência. Professora Sonilda, me permita, eu fiz uma pequena modificação, porque quando eu lia o texto, eu pensava comigo, mas esse texto é tão grandioso, e eu me senti tão pequena diante dele, como falar da pertinência, porque ele mesmo fala por si. É uma pesquisa realizada em 15 anos. Em 15 anos, eu fiquei pensando no processo de gestação, em todo o movimento, em toda a construção, a sua chegada na ERT, a composição da equipe, as 10 professoras e professores que estavam compondo contigo esse processo. Então, eu me permiti, ao invés de falar sobre a pertinência, refletir sobre os 16 pilares, com a obra, contigo. Então, a minha breve fala irá nesse sentido, da reflexão sobre os 16 pilares técnico-pedagógicos imprescindíveis à docência a partir da Casa Taylor Egídio. E que eles estão apresentados ali, como disse bem, que já nos trouxe, né, a professora Nayara, apresentados com muito vigor, com muito brilhantismo, com muito cuidado, com muito esmero, como quem trata uma pedra bruta e apresenta para nós uma pedra preciosa.
a professora Sonilda traz como resultado de sua pesquisa, como eu disse antes, né, junto com 10 professores da Escola Estadual Rural Telegídio, a ERTE, durante 15 anos no ensino fundamental, no período de 2001 a 2015. E é resultante das suas primeiras observações, ela diz, e que as suas primeiras observações apontaram para o que ela denominou de vazios no ensino e depois vazios no aprofundamento dos estudos, vazios no ensino e vazios no ensino e na aprendizagem. Aqui eu inicio, então, esse processo de reflexão com uma interlocução que fiz com o texto, com a autora e, de certa forma, com as autoras, considerando essa parceria de cumplicidade ético-pedagógica entre a pesquisadora e as pessoas envolvidas, as professoras, sujeitos, né, da pesquisa, que faziam parte da sua equipe docente. E a primeira interlocução ela é lúdica. A ludicidade é um conceito muito caro e importante para a educação e que vai ter uma relação imbricada com, pelo menos, 2 ou 3 dos pilares. E essa minha primeira interlocução, de pronto, me lembrou a música Copo Vazio, de Chico, não do Chico, perdão, é que o Chico interpreta tanto essa música e a gente acaba invisibilizando o seu compositor, que é o Gilberto Gil, e que ele também interpreta junto. Ele compôs a música e também ele canta, o Chico canta ao lado, interpreta ao lado do Gilberto Gil. E eu fiquei ouvindo essa música algumas vezes, diante do conceito vazios no ensino, vazios na aprendizagem. E diz a música: é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Portanto, esse vazio no ensino e na aprendizagem, que se constituirão nos pilares, é o ar, é o oxigênio que a escola precisa para respirar e que está ali. É como um processo de arrumar a casa quando ela está bagunçada e a gente vai colocando as coisas no lugar. Mas é preciso ter disposição, é preciso ter atenção. Mas não basta apenas ter uma disposição individual, é preciso ter uma disposição de uma mulher e mais 10. E foi isso que aconteceu, e é o que está registrado nesta obra, neste capítulo 3, e que a Nayara e eu estamos aqui brevemente apresentando para vocês. Então, na sequência, a partir dessa percepção desse vazio de ensino e de aprendizagem, que é este copo que está cheio de ar, a autora, que é gestora educacional, pesquisadora, professora, escritora e psicanalista, a professora Sonilda compreende o domínio da escrita, ela compreende que o domínio da escrita
implica o domínio da leitura de forma imbricada. E que este domínio ele se inicia concomitantemente com a leitura do mundo e da palavra, porque como o seu solo é freiriano, Freire disse, é preciso ler o mundo, mas e é preciso compartilhar esse mundo lido. Mas é preciso ler a palavra, porque a palavra é que volta para este mundo lido e pode transformar este mundo. Portanto, leitura mundo e leitura da palavra é esse oxigênio e que está imbricado com a escrita. Isto a professora Sonilda percebe como gestora, a partir da pesquisa realizada no período de 15 anos, ela e mais 10 professoras, professores juntos. Além de perceber que implica a escrita e a leitura mundo e leitura da palavra, como um direito, a professora Sonilda percebe que é uma condição para o exercício pleno da vida numa sociedade grafocêntrica. É a escrita que nos define. Mas espera lá. O que é escrever? É apenas uma transposição daquilo que está posto? Não. Não. Ao escrever, ou ao discutir sobre essa questão, a professora Sonilda evidencia, a partir desses 16 pilares, os vazios do ensino e da aprendizagem, que há uma complexa relação entre a oralidade, a escrita, a compreensão e a leitura, e as complexas dimensões existentes entre elas e o fazer pedagógico. Portanto, saber escrever, saber falar, saber ouvir, saber pensar, saber ser, saber conviver junto, saber estar com o outro, são aprendizados imprescindíveis para a constituição do ser cidadão pleno, do ser cidadã plena. Portanto, a partir desse entendimento complexo do que significa ler e escrever, como uma condição básica para o exercício da cidadania, a professora Sonilda, ela entende que é exatamente este domínio que vai fechar a porta ou as portas da manipulação, do obscurantismo, da negação aos conhecimentos filosóficos, religiosos, artísticos, científicos e os demais conhecimentos produzidos por homens e mulheres no nosso tempo e em tempos passados. E exatamente é o domínio desta tecnologia, vamos chamar a escrita de uma tecnologia, de uma técnica, a escrita e a leitura imbricada, como eu disse antes, palavra, leitura mundo e palavra de forma imbricada, vai evitar que se produzam lixos e que se consumam lixos
e que se produzam dejetos e se consumam dejetos, porque hoje no Brasil há um consumo exacerbado de lixos e dejetos. E essas produções de lixos e dejetos vêm provocando em nós, na sociedade, em cada um de nós, um certo sentimento de ira que desagrada a Deus, de ódio, de desamor, de violência, um certo ar de deboche, de sarcasmo entre os irmãos, entre os desconhecidos, entre as famílias, os vizinhos, entre os companheiros, entre pessoas desconhecidas que acabaram de se conhecer num ponto de ônibus, no supermercado. Então, a professora Sonilda percebe isto e evidencia na sua pesquisa. Portanto, o trabalho da professora Sonilda. Sampaio Santos Pereira não deixa qualquer dúvida. Ou a escola ensina a pensar, isto é, fazer uso da escrita e da leitura mundo e da leitura palavra, ou a escola não terá cumprido o seu papel. E brevemente eu vou aqui apenas, na continuidade dessa interlocução, eu esqueci de trazer o meu relógio, eu estou sem relógio, então eu peço à professora Sonilda que me diga quanto tempo eu tenho, por favor, porque eu não quero ultrapassar o tempo que eu tenho. Eu quero fazer uso e deixar, inclusive, que depois, se tem alguma questão dos meus apontamentos, eu posso, na continuidade da roda da conversa, eu posso ir colocando, mas quando eu tiver, assim, 2 minutinhos para terminar o meu tempo, me sinalize. Mas, brevemente, eu vou colocar, então, aqui, dos princípios, dos 16 pilares, eu vou sacar conceitos chaves dos pilares, como, por exemplo, o pilar número 1. Eu saquei o conceito, então, eu retirei, como quem vai numa água cristalina e tira uma pedra preciosa, porque, como eu disse, ela nos dá, a professora Sonilda, com a sua equipe de 10, ela e mais 10, neste trabalho da ERT de 15 anos. É uma pesquisa científica. Tem uma metodologia específica no seu trabalho. Então, como quem saca essa pedra preciosa, que eu vou trazer aqui como um conceito. Então, o pilar número 1 é rotina. E, como interlocução, eu me lembrei imediatamente de um pedagogo que presidiu o Instituto de Psicopedagogia, e um dos primeiros trabalhos que ele realizou foi fazer seus... de artista, né? Porque ele era pedagogo e também fez o curso de artes plásticas, e eu estou me referindo ao Francesco Tomucci. E o Tomucci, então, um dos seus primeiros trabalhos de desenhos, ele vai ilustrar a adaptação à Itália do famoso teste de medida da agressividade não verbal. Por que eu vou me lembrar do Francesco Tomucci? Exatamente porque o texto da professora Sonilda, embora nos pontue que não é uma rotina fixa, dura, endurecida, mas pode ser que alguns colegas, professores, que leem a obra, podem dizer assim, mas isso aqui não deixa ar para respirar. Então, eu trago o Tomucci porque quero dizer que a rotina vai ter uma relação com o princípio número 2, que o conceito é de tempo,
eu trago o conceito de tempo e trago dois conceitos que a gente pode também meditar sobre eles, que é o cronos, o tempo cronos, e kairos. Quer dizer, cronos é o tempo controlado, é aquele tempo do relógio, é aquele tempo marcado. E o kairos é o tempo que tem a ver com ludicidade. Lembra que eu falei no início que a ludicidade era um conceito muito importante. O Cipriano Carlos Lucchesi é quem desejar aprofundar este conceito. O Cipriano Carlos Lucchesi tem várias obras e também vocês podem pesquisar, só colocar no Google o nome do Cipriano, vocês vão encontrar o site do Cipriano com várias obras dele que vai tratar sobre o conceito. O Cipriano vai dizer que a ludicidade é aquela experiência que promove em nós aquele estado de plenitude. Portanto, a ludicidade tem a ver com o tempo kairos, com esse tempo não cronometrado. É aquele tempo que nós estamos vivenciando com os alunos na experiência da sala, da nossa sequência didática, vivenciando o planejamento, né, com o planejamento vivido. É o tempo vivido, é o tempo da sala de aula, como aquele tempo presente do aqui e agora, do corpo vivido presente com eles, e que os alunos falam, professora, a aula terminou. Nossa, terminou, que maravilha! E nós ali aprendemos juntos. Então, o Tomuti e o segundo pilar, que tem a ver com o tempo, que tem a ver com a pauta que a gente estabelece com os nossos estudantes, que a gente apresenta para os estudantes, que é o terceiro pilar. Então, o pilar 1, 2 e 3, que estão imbricados, o Tomuti vai apresentar em seus desenhos para nós algumas realidades que nos chama atenção, que é, por exemplo, a gente lembrar que na nossa pauta precisa ter a novidade, a surpresa. O Jean-Jacques Rousseau, em sua obra Emílio da Educação, ele falava que nós, professores, devemos saber tudo. Os nossos alunos é que não devem saber. Então, o Tomuti, ele vai trazer uma imagem que me vem muito à memória, que é de um professor, ao apresentar a pauta de trabalho, diz para as crianças, para os estudantes, e diz para os estudantes assim, agora, depois de todo esse trabalho que nós vamos realizar, vocês vão fazer tal e tal coisa, e nós vamos receber tal pessoa para tratar sobre esta questão. Ou seja, não tem surpresa, né? E aparece a cara de um estudante assim bem cansado e manifesta muito aborrecido e manifesta de que a escola mata qualquer imaginação, qualquer possibilidade de pensar o que vai acontecer depois do recreio, depois do intervalo, depois do lanche. Quer dizer, o professor não deixou, a professora não deixou espaço para a surpresa. Então, portanto, pensar a rotina, pensar o tempo e pensar a pauta de trabalho, que são esses três elementos, é preciso pensar a surpresa, pensar esses elementos que aqui eu coloco. Professora Giovânia, Sim. Frank falando aqui, além da introdução, ficamos incumbidos do relógio aqui, falta 1 minutinho. 1 minuto. Finalizo em 1 minuto. Os demais princípios, eu vou deixar, então, para a nossa roda de conversa, o quarto princípio em diante, a gente pode ir trabalhando na nossa roda de conversa mais aberta, e vocês podem, se tiverem interesse e desejo de me perguntarem
acerca das... Eu espero, né? Esta é a minha expectativa, de que o grupo me questione e me faça também perguntas acerca das minhas interlocuções sobre os demais princípios. Penso que eu tratei dos 3 princípios fundamentais de que se relaciona efetivamente com o campo da didática, que é a área que eu atuo na Universidade Federal de Santa Catarina, e tratei também ali dos pontos, né, chave mencionados na obra da professora Sonilda, das ressonâncias que me causaram ao ler esta pesquisa. Eu agradeço imensamente, fico à disposição para perguntas e para a participação da mesa mais ampliada. Muito obrigada, Frank, e obrigada, professora Sonilda, por este convite e esta oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Giovânia, que riqueza ouvi-la, como o trabalho ganha outras dimensões e outras possibilidades dialogais, sempre enriquecendo muito. E obrigada também à professora Nayara pela precisão com que apresentou a prática nossa e de nossos colegas neste solo Teiro Legídio.